Olá a todos, sejam bem-vindos a esse tutorial, enquanto resposta da atividade proposta esta semana, pela professora doutora Carla Viana Coscarelli. A pesquisa, atualmente que eu estou mostrando aqui para vocês, ela também tem como intuito dialogar, com um dos trabalhos que a professora publicou juntamente com a Julie, artigo chamado Confiabilidade das Informações da Internet. Então, dialogando mais uma vez com o proposto pelas professoras no artigo já mencionado, será que os alunos de fato, inclusive nós, estudantes, da educação superior, nós estamos aptos a coletar informações, na internet, num contexto atualmente em que essa postura, de pesquisa, ela vai se dar num ambiente genuinamente digital? A gente consegue buscar informações fidedignas, fontes, a gente está conseguindo fazer de fato pesquisas significativas num ambiente que é repleto, de informações que a gente poderia até comparar como sendo um ambiente até quase infinito. Então, de fato, atender à proposta atual, pela professora, meu tutorial hoje vai falar sobre pesquisas acadêmicas, em ambientes genuinamente digitais, tá? Por quê? A gente sabe que com o fato de estarmos num contexto estritamente digital, a tendência para fazer pesquisa bibliográfica é um pouco menor, dependendo da situação, do contexto, do momento em que o alunado, no caso nós estudantes, estamos aí com o intuito de fazer a pesquisa, né? É claro que eu não estou desmerecendo as produções bibliográficas, as produções impressas de forma nenhuma, mas enquanto facilitador, a nossa referência hoje, prioritariamente, ela vai ser digital, né? Mesmo que isso implique dizer que um texto não é impresso, foi digitalizado, ainda assim a gente consegue buscar essa digitalização onde? Por meio do ambiente digital da internet, principalmente aí, tá? Artigos, a gente sabe que muitas vezes determinados livros, mesmo que estejam com licença, não é de produção aí ampla para acesso, eles foram digitalizados no ambiente virtual. Então, hoje a gente colocar determinada bibliografia aí na pesquisa, vai ter o livro lá totalmente digitalizado, não é? E o que vem conversar justamente com a gente sobre a diferença de ser digital e ser digitalizado. Claro que para fundamentar uma pesquisa, deixá-la muito mais ampla e rica, não é? É interessante mesclar entre produções impressas e produções o quê? Que a gente encontra publicada apenas no ambiente digital, né? Mas é como eu falei, dependendo do contexto, tempo também, que hoje é um elemento fundamental aí na pesquisa, não é? Pode ser que grande parte da referência seja digital. Então, justamente para englobar essa informação, o nosso tutorial vem justamente responder aí a pesquisa, não é? Sobre a fidedignidade da pesquisa. Como possibilitar, então, que o aluno concluinte da educação básica, ele saiba como pesquisar determinado conteúdo em um ambiente tão amplo e infinito quanto a internet? Será que nós estamos aptos, a analisar e a coletar informações fidedignas em fontes apropriadas para nossa intenção aí? A gente sabe, que o futuro aluno do ensino técnico ou superior, ele vai vivenciar essa dinâmica que a gente já experienciou na graduação, não é? E estamos experienciando aqui hoje, que é justamente pesquisar no ambiente virtual, tá? No ambiente digital. Então, para esclarecer um pouco mais, enquanto a ilustração hipotética dessa apresentação de trabalho, a gente vai pesquisar aqui o conceito do recurso estilístico da metáfora. Então, essa pesquisa ela vai abrandar os elementos estratégicos de pesquisa, o que eu estou usando como estratégia para fazer essa pesquisa, quais os passos que eu estou seguindo, dúvidas que surgem, não é? Os entraves na pesquisa e qual foi a solução adotada, avanço e o momento satisfatório da pesquisa e sua pertinência. Então, tudo isso a gente vai observar agora. Né? Aqui na internet, então,
A gente pesquisa lá metáfora e conceito no navegador, por exemplo, como o Bing, né? E aqui a gente consegue verificar o quê? Muitas informações, tá vendo? Exemplos de metáfora, conceito, e a gente consegue perceber que são sites, não é? Que não são propriamente um site acadêmico, legítimo. São, na verdade, variações aí de pesquisa, não é? Que pessoas conseguem editar, publicar informações. São sites que a gente consegue perceber o quê? Auxílio, não é? Para a gente poder se reiterar e entender um pouco do que é o conceito de metáfora, tá vendo? Esse daqui, Letícia Gomes Montenegro, um site super conhecido que é o infoescola.com. Ela veio me publicar aqui uma informação, não é? Lá no final a gente consegue perceber o quê? As referências que ela utilizou, não é? E é interessante. Ainda assim, esse tipo de site ele pode possibilitar, não é, com que eu consiga me reiterar sobre o que é metáfora, para poder dar conta de quando eu for ler um texto, né, de domínio mais científico e mais técnico, eu vou conseguir entender, né, sem problema nenhum aí, metáfora e suas noções. A gente tem outros sites também, não é? Que eu coloquei aqui metáfora e conceito pelo navegador Google mesmo. E inclusive ele já até me aparece uma mensagem, uma imagem aqui, não é? Eu conseguindo ter lido o que estava lá no InfoEscola, não é? Que realmente é uma referência, mas não tão interessante para um trabalho aí acadêmico da graduação, por exemplo, nível superior. Eu já vou conseguir entender aí mais ou menos diferenças de metáfora com comparação, né? Vou conseguir também a ter aqui em relação aos vários sites que aparecem, tá vendo? Figurasdelinguagem.com, significados.com. Então, esses sites, né, tem sempre alguém que fez a publicação. Mas eu acho que ainda assim não seria tão interessante. Eu fico com dúvida, será que eu poderia colocar isso numa dissertação de mestrado, né? Ah, o conceito de metáfora, exemplo retirado no site figurasdelinguagem.com. Mas aqui no site figurasdelinguagem.com não tem, né, uma pessoa, tá vendo? Quem publicou a informação? Qual que é a fonte, além do site? Então, ele carece, na verdade, de referência, né? Uma referência mais significativa. Então, apesar dele postular, dele fundamentar o meu conceito, não é, da pesquisa, não seria interessante referenciar esses sites, né? Então, a gente pula lá para o Cielo, que a gente sabe que é uma biblioteca online, não é? Para acesso cooperativo de publicações em relação aí a pesquisas acadêmicas, né? Então a confiabilidade é muito maior para se referenciar no trabalho. Temos também uma outra opção, né? Enquanto alternativa seria o Google Acadêmico, né? Através do Google Acadêmico, que também é uma biblioteca virtual, várias ferramentas, né, artigos publicados já foram publicados também em outras instituições, não é, em congressos. Por exemplo, já está até aqui, recursos de linguagem e metáfora, né? Tá vendo? Então tem muitas instituições acadêmicas, então dá uma credibilidade maior para o nosso trabalho. É aqui a gente conseguiria referenciar, por exemplo, tá vendo? Tem o ano tem os autores da publicação. Vamos ver se aqui se aparece o ano. Tem as referências bibliográficas, tá vendo? Tem as informações deles. Apesar de não conseguir ter verificado aqui o ano em que foi feita a publicação desse texto, né? A gente consegue perceber o que? Acessando o Lattes dessas pessoas ou até mandando e-mails para eles, né? A gente consegue pedir uma versão desse trabalho publicado, né? Informações como o ano, por exemplo, para dar uma credibilidade maior à nossa pesquisa, tá vendo? Então, lá no Cielo e no Google Acadêmico, que são uma alternativa e uma referência de enciclopédia impressa, a gente consegue buscar maiores informações e dar essa credibilidade, né? Então, olha aqui, por exemplo, pesquisando recurso metáfora. Através dessa pesquisa aqui, a gente percebe que o quê? Ela não foi tão detalhada assim para poder me trazer o que eu preciso. Então, a gente pode complementar. Recurso, metáfora.
língua portuguesa. Deixa eu ver se dessa forma, então, ele vai conseguir buscar. Eu lá digitei uma coisa errada e ele não conseguiu buscar, né? Então, vamos refazer aqui. Recurso da metáfora, língua portuguesa. Eu acho que eu já fui com uma informação mais completa. Agora caiu a internet, difícil, né? Será que é minha internet ou minha pesquisa que não foi satisfatória? Deixa eu ver. Aquisição inicial, apareceu uma resposta só muito próxima, tá vendo? Do que eu digitei. Eu vou ter que ser mais específico no Cielo, por exemplo. Então, como alternativa, né, de um aluno aí já blindado com relação a buscas nesse site, a gente tenta buscar lá pelo navegador inicial da Cielo, né? Por aqui eu acho que é mais fácil, tá vendo? Olha só. Recurso, metáfora. Vamos dar um enter. Aparece mais informações, tá vendo? Recurso, metáfora. Então deixa eu colocar aqui língua portuguesa para ver se ele entende que eu quero fazer uma pesquisa da disciplina de língua portuguesa de um recurso, não é? Então aqui, tá vendo? Ainda assim ele não vai me aparecer. Então aqui já tem uma dúvida, tá vendo? O site ele se mostra um pouco que inviabilizador para pesquisa, não é? Então deixa eu pesquisar o que é metáfora e exemplos, né? Vou colocar aqui, ó, Cielo. Conhecimento e metáfora. Olha, agora eu já achei informações mais detalhadas, talvez que vão me ajudar. Então, olha aqui, eu tenho um artigo aqui, tá vendo? Desse estudante. Tem uma confiabilidade para eu poder ler, não é? E retirar várias informações, ou até vir aqui nas referências bibliográficas, tá vendo? E buscar mais detalhes aí para poder explanar um pouco mais na pesquisa. Então a gente viu que no contexto do Cielo e do Google Acadêmico, a gente vai ter que ser muito mais objetivo no nome da nossa pesquisa, não é? E a gente pode, deve sim se fundamentar com o que está publicado livremente na internet, né? Mas sempre tendo cuidado do que? De acessar a informação. Porque olha só para você ver. Eu venho aqui a metáfora pelo Wikipédia, tá vendo? O Wikipédia a gente sabe que é editável. Eles podem mudar muitas informações. Então eu posso ter um conceito errôneo. Então é interessante quando se faz uma busca livre na internet, não é? Dê prioridade o quê? Para sites já famosos, não é? Como InfoEscola, o Dicio.com, não é? Que é esse daqui que eu uso muito também, apesar de não referenciá-lo, eu uso muito para poder, não é? Me inteirar sobre uma informação futura, num site técnico, por exemplo. Então aqui a gente sabe que o nível de confiabilidade ele não é tão duvidoso quanto outros sites que são de conteúdos editáveis, né? Para poder chegar no Cielo, num Google acadêmico, num artigo digitalizado na internet e poder dar conta de forma satisfatória, né? De fazer minha pesquisa e ter aí uma fidedignidade muito grande de informação. Obrigado.